Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, o nome do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo. Os irmãos podem dizer amém? Muito bem. Estamos mais uma vez neste lugar, neste horário, para falar da palavra de Deus. Por quê? Porque é esse hábito, o costume de vir em certo lugar para ouvir a palavra de Deus. É porque a nossa vida tem os dias contados e o momento exato. Então a palavra de Deus é o único caminho que nos direciona no sentido correto, que é seguir a Jesus, para ser filho de Deus. Porque só os filhos de Deus herdarão a vida eterna. Os outros que não são filhos de Deus, até agora, e Deus sabe até quando, terão a oportunidade de entregar suas vidas a Jesus. Este é o Evangelho. Isto é a razão por que estamos neste templo, neste momento, para pregar, falar da palavra do Senhor. Hoje, pretendemos falar acerca de igreja, exército de Jesus. Digam comigo, igreja, exército de Jesus. Muito bem. Nossa pregação de hoje é sobre o capítulo 12 de Hebreus, mas não vou ler nem falar muito sobre ele. Estou apenas entusiasmando a quem me escuta para ler este capítulo, porque o importante não é conhecer a Bíblia. O mais importante não é conhecer a palavra de Deus de cor. O mais importante, sim, é conhecer o Deus que a Bíblia apresenta. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier arrebatar o seu povo, muita gente, e eu também, creio que está para breve. A minha Bíblia, a vossa Bíblia e milhões de Bíblias que estão espalhadas por esse mundo vão ficar aqui para ser queimadas. Essa Bíblia não vai para o céu. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é necessariamente um livro, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. O termo palavra tem muito poder em si só. A salvação não está nesse livro, está na palavra que esse livro procura transmitir. Jesus é a palavra de Deus, por conseguinte, é também a porta para a entrada nos céus é Jesus. Deus, o Pai eterno, todo-poderoso, quis que assim fosse e assim é, porque ninguém muda os planos divinos. É por isso que agora mesmo, e nem mais uma palavra, eu vou convidar os irmãos a acalmarem. Eu não estou dizendo que os irmãos estão nervosos. Acalma, entre em contacto com os céus, porque nós estaremos orando por alguns momentos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor se lembrou de nós, porque o Senhor olhou para nós com misericórdia e fez com que nós nos entregássemos a Ti. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor ressuscitou a Jesus para a nossa salvação e para a nossa justificação. E agora, Senhor, que estamos aqui proclamando a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, dá-nos da Tua unção, da Tua direção. Meu Deus, não só o que fala, mas também aos que ouvem. Nós já te agradecemos porque o Senhor vai responder à nossa oração, porque nós a fazemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. E os irmãos dizem? Então, eu estava dizendo que o mais importante não é conhecer a palavra de Deus. Há pessoas, é possível conhecer a palavra de Deus e não conhecer a Deus. É possível conhecer a Bíblia Sagrada e não ter uma experiência de salvação. Isso é possível.
Por isso é que o pobre do pregador dá-lhe 24 horas por dia. Se o dia tivesse mais horas, estava o Evangelho na boca dos pregadores por este mundo além. Até parece impossível, mas chegamos a este ponto. O mundo inteiro já ouve o Evangelho. Se não é através da televisão, é através da rádio. Se não é através da rádio, é através de um outro aparelho que já está sendo distribuído pelos recantos deste mundo. É suficiente que haja sol, dá-se corda como quem dá numa máquina de costura e ele transmite o Evangelho àquelas pessoas que não têm outro meio de ouvir o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero vos dizer, tudo isso está acontecendo porque todos têm que ouvir o Evangelho, porque breve Jesus vem buscar a sua igreja e depois que Jesus vem buscar a sua igreja, é chamado o arrebatamento. Depois disso, não há mais igreja, não há mais evangelho para pregar, as pessoas ficam no que se chama a tribulação. Os que ficaram, os que não forem arrebatados. O que estou falando não é um conto da carochinha. O que estou falando é o que está escrito na palavra de Deus e é o que vai acontecer. Porque tudo o que a Bíblia falou, desde o princípio até agora, tudo se cumpriu. O que os profetas falaram, o que os profetas escreveram e tudo mais, tudo aconteceu exatamente. O que está acontecendo... João está soltando a boca. O que está acontecendo no norte da Europa, estava escrito nesse livro, está sendo cumprido tintim por tintim, palavra por palavra, letra por letra, hora por hora, tudo. E fico tremendo quando eu vi. Diz o mundo, o feitiço voltou-se ao feiticeiro. Nós não lidamos com feitiçaria, mas é verdade. O que era fraco voltou-se contra o forte. O forte está perdendo, o fraco está ganhando. Mas, irmãos, abre os olhos. Desculpe ser tão atrevido. Abre os olhos. Breve Jesus voltará. Quando Jesus vier, a situação deste mundo vai ser muito diferente para aqueles que não tiveram aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador. Nós sabemos que vai haver milhões de pessoas que vão ser salvas ainda, mas ninguém quer estar naquele tempo. Milhões de pessoas. Mas vamos... Desculpa, eu já trazia bastante para vos falar, eu já saí dos meus caminhos, eu não pensava que ia dizer isso tudo aos irmãos, mas não interessa, porque a nossa mensagem de hoje é falar sobre o capítulo 12 de Hebreus e pode ser falado de acordo com o relógio. Toda a hora passa, toda a hora para, toda a hora começa. Vamos continuar com o que eu tenho aqui preparado para os irmãos. Irmãos, vamos dizer juntos glória a Deus. Os irmãos sabem que há um grupo de seres à volta deste lugar que não gostam que nós digamos glória a Deus? Mas há outro grupo que está aqui nos guardando do poder de Satanás. Nós estamos guardados, protegidos pela presença do Senhor que está nos guardando com anjos à volta deste lugar e não só deste lugar. O Senhor Deus toma conta dos que são seus, desvigia a todo o segundo os que são seus. Se eu passo por alguma tribulação, Deus sabe disso e Deus me dará forças para ir passar, etc, etc. Vamos ao nosso assunto. Eu deixei as minhas notas para, como estava dizendo, que o mais importante não é conhecer a Bíblia, mas conhecer o Deus que a Bíblia apresenta. Certamente que a igreja é um exército. Eu disse há momentos que o título da nossa pregação de hoje é que a igreja é um exército, mas é de um exército de ordem espiritual, isto é, nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas como está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12, lutamos contra os principados. Um principado é um grupo que é dirigido por um príncipe.
aos príncipes das trevas que são dominados por Satanás, o diabo. Nós lutamos contra esses grupos de príncipes, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas, irmãos, nossa presença, o povo de Deus, a igreja, não é brincadeira nenhuma, é o povo de Deus representando os céus aqui nessa terra. Exatamente, pecadores, mas somos pecadores, mas somos pecadores salvos, somos pecadores protegidos pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Somos pecadores, sim, mas pecadores que são salvos. Há pecadores salvos e há pecadores que ainda vão ser salvos. Creio nisso. Eu creio que há muita gente por aí. Sim, nós somos pecadores, os outros são pecadores, mas a Bíblia os chama de filhos de Deus e chama os outros com este nome, os outros. Já lê na Bíblia, já reparou quando faz as suas leituras, há os que são de Deus e há os outros. A Bíblia usa esse termo. Ninguém quer ser os outros, queridos irmãos. Não deixes lugar ao diabo para te enganar, porque o dia que fores enganado por ele, se não estás seguro, se és enganado por ele, a tua esperança foi-se. O Senhor guarda os seus e tem a porta aberta para aqueles que não são seus virem a Jesus. A igreja vive em plena luta, mas o nosso capitão é Jesus. Diga comigo, nosso capitão é Jesus, através do Espírito Santo que nos guia e ajuda. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido entre a cristandade por coluna dos heróis da fé. Coluna quer dizer uma lista. Vou dizer mais uma vez. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido entre a cristandade por coluna dos heróis da fé. Vamos ler em Hebreus, já a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11. E aí vamos ler o verso 32 até o verso 34. Diz assim o verso 32 do capítulo 11 de Hebreus. O escritor vem escrevendo esse assunto, mas eu só vou ler esses poucos versos por causa do tempo, e é o suficiente para continuar o que temos para dizer. Diz assim o verso 32 do capítulo 11, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de David, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, pisaram em fugida os exércitos dos estranhos. Uau! Isso é que foi fazer, hein? Essa lista vem de trás, mas ele disse essa parte dessa lista. Isso é verdade. Alguém dirá assim, então eu não quero ser de Deus, como os profetas foram, como a igreja é. Eu não quero ser de Deus para estar nessa luta toda. Yes, quem é de Deus tem essa luta toda. A nossa luta como igreja é constante. É constantemente. É de noite e de dia. De noite estamos protegidos e de dia estamos protegidos, porque o Espírito Santo do Senhor reina, mora em nossos corações. O dia que alguém aceita o Senhor como seu Salvador, Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a morar no próprio cristão e aí ele vence a luta. A luta é constantemente. Entra por um ouvido, entra pelo outro. Um diz uma coisa, o outro diz a outra coisa. Não é luta contra a carne e o sangue. Lembra-se que eu falei nisso? É luta espiritual. Mas Deus é o nosso capitão. Glória a Deus. Depois de lermos o que essas personagens bíblicas, o que acabei de ler agora,
que se destacaram por sua fé. Fé. Que palavra é essa poderosa? Fé. Pela fé somos salvos. Pela fé acontece tudo de bom na nossa vida. Mas depois disso, o autor segue seu discurso apontando-nos o único caminho sobre modo seguro, ou muito seguro, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos nós, crentes e não crentes, temos uma carreira, um percurso. Sabia disso? Todos nós temos uma carreira, um trajeto, um caminho. Qual é o teu caminho? Espiritualmente falando, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. São João 14,6 fala disso. Assim, entramos agora no capítulo 12. Eu falei um pouquinho acerca do capítulo 11 de Hebreus. Eu vos avisei que ia falar do livro de Hebreus, e agora nós entramos no capítulo 12, e o verso 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, nós quem? A Igreja de Jesus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Os irmãos sabiam isso, sabiam? Sinceramente, os irmãos sabiam isso? Nós, a Igreja de Jesus, está rodeado de uma grande nuvem de testemunho. Que testemunhas são essas? Então, uma vez que é assim, deixamos todo o embaraço e o pecado, deixamos quem? A Igreja que deixa todo o embaraço. Sabe o que é embaraço? Não sabe. Comprometido com isso, comprometido com outro, comprometido. Tudo é embaraço e o pecado. Está a divisão daqui para a Igreja se acautelar do pecado. Será que a Igreja é pecadora? Os crentes pecam, mas o sangue de Jesus nos perdoa. Compreenda isso. Compreenda o que é salvo e o que não é salvo. O que é salvo tem a vida eterna garantida, porque o Senhor perdoa. Não há pecado que o Senhor não perdoa. E acerca do pecado que não tem perdão, eu não quero falar agora, isso precisa ser explicado. Vamos então, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, não é devagarinho, é correr. O quê? A palavra para levar para casa. Corramos com paciência. Temos que ter paciência, irmão. Se a gente não tem paciência, está tudo perdido. O segredo da ciência é a paciência. Alguns irmãos olham para a gravata. O segredo da ciência é a paciência. Você não consegue fazer uma coisa, mas se tiver paciência, tenta, acaba por fazer. Crentes, eu vi, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer, proposta já foi posta antes. Nós temos uma carreira, uma viagem a cumprir. Como? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Compreenda isso. Havia um gosto que propôs o Senhor Jesus fazer o que Jesus fez. Fique sintonizado, vais ouvir mais. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O Senhor suportou a cruz com uma razão, com um propósito, desprezando a vergonha, a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Vamos dizer juntos, Jesus está no trono com Deus. Jesus está no trono com Deus. Fazendo o quê? Intercedendo pela sua noiva, pela sua igreja. Glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta ou a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois,
Isso é, vocês que consideram, compreendem isso. Aquele que suportou tais contradições. Jesus sofreu tanta contradição dos pecadores contra si mesmo, mas para que não enfraqueçais, e vou voltar, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Igreja do Senhor, não desfaleça, porque o Senhor também passou por aquelas dificuldades para nós não desfalecermos. Quando chegar a bater à porta o desfalecimento, nós lembramos, Jesus nos ganhou e não veio desfalecer. É o que o Senhor está dizendo com esse verso. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Jesus sofreu muita contradição para nos dar vigor e força, que quando chegar a nossa vez de ter contradições, para a gente não enfraquecer. É o que esse verso está dizendo. Eu gosto muito de explicar, pelo menos até o ponto que eu sei. Então, não desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, vamos fazer uma promessa a nós mesmos para não desfalecer. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Jesus. Não desfaleça, amado irmão. Fica forte no Senhor, porque não há ninguém mais forte do que o Senhor. Estou-vos lembrando que os contratempos da vida é assim mesmo. Alguém está sofrendo um contratempo? Falei com alguém há momentos que está falando do contratempo. Conheço um outro que tem um contratempo. Tem uma coisa que não está gostando de passar. Ouça, Deus está no trono e Deus está te vendo. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e compreende isso. Cada um tem contratempos, mas Deus está no trono. E enquanto estivermos neste mundo, seja lá quem for, pobre, rico, bonito, mais bonito ainda, todos têm contratempos. Mas aqui está o ponto. O Senhor quer que isso aconteça na nossa vida, que é para nós aprendermos o que nós não sabemos ainda. Fica sintonizado, que também estou. A minha felicidade é saber que comecei com os irmãos e os irmãos como eu. Não há dois iguais, mas neste sentido, eu estou na mesma classe. Eu tenho que não desfalecer, eu tenho que lutar comigo mesmo para não desfalecer. Vamos continuando. Estou-vos lembrando que os contratempos da vida é assim mesmo. Mas, prezados ouvintes, Cristo Jesus deixou o seu trono de glória. Jesus deixou a perfeita adoração dos anjos. O homem não adora perfeitamente. Os anjos adoram a Jesus com perfeição. Jesus deixou isso por um certo tempo para vir a este mundo de pecado, para ser rejeitado, maltratado e morrer na cruz. Mas ao terceiro dia, Deus ressuscitou a Jesus para nunca mais morrer. Glória a Deus! Esta vitória de Jesus é nossa. Diga comigo, essa vitória de Jesus é nossa. A nossa vitória vem da vitória do Senhor Jesus. É de todo aquele que crê. Alguém está me ouvindo? É possível que alguém esteja me ouvindo aqui e diz assim, isso não é bem assim como tu estás falando. Não é para ti. Não crês, não é para ti. Se tu não crês, já estás descartado, não é para ti. Mas não deixa de ser para mim ou para aquele que crê. Este é o ponto. Se já estás em dúvida, não é para ti. O que está prometido que Deus faz, que Deus diz, etc., é para o que crê. Se tu não crês, Senhor, meu Senhor, seja o que for, se tu não crês, já estás descartado. Tens que arranjar uma forma de tu creres. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Crê. Leva essa palavra contigo. Todo aquele que crê. Não é o que faz, não é o que diz, não é o que vá, não é o que não vá. É o que crê. Continuando. Em seu sofrimento, Jesus não só suportou o peso da cruz, mas ainda a exorbitante
a enorme carga do pecado da humanidade. Jesus carregou com o pecado do mundo inteiro. Com todas as pessoas que passam neste mundo, o Senhor carregou o pecado deles. Por isso, seja lá quem for, onde quer que seja, que aceitar o Senhor Jesus é perdoado dos teus pecados, porque Jesus carregou os pecados daquele que crê. Por favor, me compreenda, não é deste ou daquele, do bonito, do forte, do esperto, não, é daquele que crê. Glória a Deus. É tão fácil e por ser tão fácil às vezes despreza. Muito bem, vamos continuar. Mas tudo isso que Jesus passou, etc., passou com a serenidade, com a calma e o amor de quem olhava para o fruto do seu penoso trabalho. Isto é, Jesus estava sofrendo tudo aquilo, o escarnecimento dos outros, etc. Mas ele sabia o valor, o lucro do seu trabalho, do que ele estava fazendo na cruz, do que os outros lhe maldiziam, o que os outros faziam contra ele. Os homens não podiam fazer mais nada. Eles abusaram, eles ultrapassaram todos os limites que expiram na cara do Senhor. Que expiram na cara, no rosto de Jesus. Jesus passou isso tudo porque ele sabia o resultado disso. Era a alegria de haver milhares e milhões de almas nos céus. Isaías 53, 11 diz assim. Isaías 53, 11 diz assim. Isaías 53, 11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isso é Deus a falar de Jesus. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, referência a Jesus, isso no tempo dos profetas, o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles Jesus levará sobre si. Isso está no futuro, porque isso foi falado e escrito há muitos anos. Teve que ser o futuro, mas agora nós estamos no tempo presente dessa promessa maravilhosa. As iniquidades de todos, não. As iniquidades de todos, não. As iniquidades de muitos serão perdoadas. Oh, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. As iniquidades, não de todos, de muitos, porque o Senhor já sabia muito bem que nem todos vão ser salvos. Infelizmente. Somos, pois, convidados com tudo isso a considerar com atenção aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, a fim de não desanimarmos, eu estou lendo a Bíblia, a fim de não desanimarmos, sabendo que nessa luta incessante e constantemente contra o pecado, outros sofreram muito mais do que nós. Certamente que menos sofreram e ainda estão sofrendo muito mais do que nós. Não está aqui ninguém quebrando as nossas vidraças, nem cortando as rodas dos automóveis, os pneus. Nós não estamos sofrendo isso. Não falta quem sofra muito mais do que isso, ainda hoje, nos nossos dias, no momento em que estou falando. Alguns até dão da sua vida. Infelizmente, neste mundo, ainda milhares de pessoas são perseguidas ao ponto de pagar com a sua vida. Sabe o que é que eles dizem? Não peçam para eles parar. Peçam ao Senhor para salvar as suas almas. Ou que lhes fazem isso. Nem todos tiveram o privilégio de nascer no mesmo lugar deste mundo. Deus é que sabe. Solene. Silêncio profundo, está tudo calado. Não vai-se embora daqui como entrou. Vai sabendo daqui a bênção que o Senhor tem em tu andares nesse caminho para fora.
E ninguém te dá bolachas na cara lá fora quando te saís porque estás seguindo a Jesus. Dá graças a Deus por isso, porque isto está acontecendo a muitos neste mundo de miséria. Então, esta vida é uma luta constante, mas quem está com Jesus tem a vitória de Jesus. As provações nada mais são do que instrumentos de Deus. Preste atenção. As provações nada mais são do que instrumentos de Deus para a educação de seus filhos de Deus. A princípio, as provações nos causam tristeza. É verdade ou não? Todos sabem disso. A princípio, as provações nos causam tristezas e temores, mas depois produzem fruto de justiça. Isso é bíblico, isso não é minhas palavras, isso é Bíblia. A princípio, as provações nos causam tristezas e temores. Quem é que não passou por isso? Quem é que não está passando por isso? Mas depois produzem fruto de justiça. Glória a Deus que nós temos um juiz justo para julgar a nossa causa. O que está escrito é para acontecer. Se alguém não compreende, e também não compreende algumas coisas, mas creio até mesmo no que não compreendo e que está relacionado com Deus. Porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago, capítulo 1, verso 3. Portanto, Deus nos disciplina para o aproveitamento nosso, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, Hebreus 12 e 13, lê o seguinte, estou lendo na Bíblia. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas ou carreiras direitas para os vossos pés. Eu pensava que ia dizer os irmãos dizerem glória a Deus, mas os irmãos vão dizer agora. É ver isso mais uma vez e no fim os irmãos vão dizer glória a Deus, senão ninguém sai àquela porta. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos cansados e fazei veredas, carreiras direitas para os vossos pés. Glória a Deus. Aleluia. Porque o nosso justo juiz está prestes a rasgar os céus com sua glória para nos levar para a casa do Pai. Glória a Deus. Exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 11, 28. E com isso, aquele velho abraço, que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Vamos ficar de pé, amados irmãos, vamos orar ao Senhor e daremos a nossa reunião como terminada. Louvado, louvado, louvado seja Deus. Pai eterno, Deus bendito, glória ao teu santo nome, Senhor. Primeiro, por estar aqui reunido e em segundo, por ter o prazer de anunciar a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós, pelas que está derramando e ainda pelas bênçãos que vai continuando a derramar sobre a sua igreja, porque o Senhor é fiel, soberano e todo-poderoso. Senhor, a cada vida que está aqui, Senhor, que veio a este lugar, principalmente alguns, o Senhor sabe melhor do que eu a sua necessidade no que diz respeito ao seu corpinho, à sua saúde. Senhor, lança a tua mão de poder, a tua mão de consolo sobre essas vidas, sobre esses lares, Senhor. Guarda-nos também, Senhor, de todos os perigos físicos e espirituais, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Sabemos que estamos guardados, mas nós clamamos a Ti, porque há sempre necessidade, Senhor. Ajuda-nos a estar preparados para encarar o futuro, o que está para acontecer. A nossa força não é nossa, a nossa força vem de Ti, Senhor. Abençoa a cada vida, a cada lar que está aqui, a cada vida que nos está escutando, seja onde for. O Senhor é soberano e tem uma bênção especial para cada
cada um, e por essa bênção nós te pedimos e nós te agradecemos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem...